Vamos Bo- falar sobre Bora resiliência. trabalhar! Bora trabalhar! Joa, me conta como é que a resiliência entrou na tua vida. Débora, a resiliência, ela eu enxergo como dois momentos principais assim da minha vida. Eu percebo que a resiliência, ela já foi ativada na minha vida desde a mais tenra idade. E o primeiro momento é dizer o que é resiliência. O meu conceito de resiliência é ter conduta sã em meio ao caos. De caos todo mundo entende, mas como é que a gente está sabendo lidar com esse caos, especialmente num período como esse, que é um ponto de virada na vida de todos nós. Mas voltando para a minha jornada de resiliência. Pontos específicos, ó. Eu nasci prematura, tive a honra de nascer em um núcleo familiar em que o contexto de vida era muito precário, com muita escassez, em meio à pobreza, em meio à fome, e eu tenho uma característica inata que é ser sonhadora, Débora. Eu sonho acordada, sonho dormindo, chamo pessoas para sonhar comigo, estimulo pessoas a sonhar, porque eu acho que os sonhos, eles nos mobilizam, ele nos inquieta, e eu sou uma pessoa extremamente, uma alma inquieta, e também eu sou uma pessoa muito curiosa. E em meio àquele contexto de muito sofrimento, de ver minha mãe passando por perrengues terríveis para dar um mínimo para nós, que são os seus filhos, eu me imaginava em outros contextos. Eu me imaginava tendo outras possibilidades. Só que as crenças que estavam ao redor eram muito limitadoras. Eu nasci em Aracaju, Sergipe, sou filha da dona Iracema e de seu Rubem. Mamãe se separou de papai, eu tinha 3 anos e meio de idade, e fui crescendo em meio a esse contexto de muita escassez. E eu pensava e sempre me imaginava com abundância, com possibilidades, com superação. E eu decidi que a única forma que eu tinha de sair da pobreza era investir em conhecimento. E aos 23 anos eu tomei uma decisão que para mim foi a decisão mais importante da minha vida. Eu saí de Aracaju e vim morar em Porto Alegre com a única certeza: eu vou sair do buraco da miséria através do conhecimento. E aí há um ditado que diz: fulano começou a vida com a mão na frente e outra atrás. Eu adaptei esse ditado. Eu vim com as duas mãos na frente, entendeu? Então, você pense em todo tipo de perrengue para ir em busca daquilo que eu acreditava e acredito. Então, se eu puder, já desde esse momento, poder instigar alguém, invista em conhecimento. Invista em autoconhecimento, porque ninguém faz por você. As pessoas torcem por nós, as pessoas podem rezar por nós, mas só nós é que conseguimos dar conta. Esse é o primeiro momento, ou seja, a resiliência ativada na minha vida. Ver o caos e pensar: como é que eu saio disso? Como é que eu aprendo com isso? Como é que eu me fortaleço com isso? Agora, de uma maneira inconsciente. Ainda não estava claro que isso era uma competência, que isso poderia ser potencializado, que poderia ser desenvolvido. E quando eu assumi, Débora, o meu primeiro cargo de gestão, aí foi o ponto de virada. Por quê? Eu vinha com um mindset de uma pessoa que sempre se pautou só nela. Ou seja, se é para fazer, eu que faço. Se é para agir, sou eu que faço. E quando eu passei a gerenciar uma equipe, eu desconhecia que gestão e liderança são duas coisas. Gestão é o que a gente faz
liderança é o que a gente pode fazer, é o que a gente pode ser na vida. Então a gente pode ter, Débora, inúmeros gestores ao longo da nossa carreira, mas quantos líderes nos mobilizaram? Quais foram as pessoas que potencializaram nossas competências? Quem foi que nos desafiou? E quando eu passei a gerenciar minha primeira equipe, eu agia de uma maneira centralizadora, tarefeira e operacional, porque eu pensava assim, Débora, por que eu vou delegar essa atividade para determinada pessoa? Ela vai demorar 2 horas, 15 minutos, 32 segundos para fazer. E quando a gente faz isso, primeiro, a gente sufoca as pessoas, a gente inibe o potencial de quem está conosco, e só com o passar do tempo, Débora, eu me dei conta que eu não me basto. Por mais doada, por mais comprometida, por mais apaixonada por aquilo que eu faço, grandes feitos só em equipe, só na coletividade. E a partir daí, através de um feedback de um gestor meu, ele disse: Jô, você precisa trabalhar naquele período, ele disse, resignação. E ao longo do tempo eu me dei conta que ele não estava querendo fazer essa referência, ele estava falando em resiliência. Então a resiliência entrou na minha vida para que eu tivesse autoconhecimento e passasse, Débora, a respeitar o tempo das pessoas que estavam comigo. Aí é um outro ponto de virada. A partir disso, eu comecei a aprofundar os meus conhecimentos em um período em que o autoconhecimento no Brasil era um ilustre desconhecido. Resiliência, muito menos. Eu falava que estudava resiliência e as pessoas riam, Débora, e diziam assim, resi o quê? Porque ninguém sabia o que era, né? Ou seja, com o passar do tempo, eu comecei a construir essa carreira como palestrante e como consultora e instrutora de cursos, levando para as organizações, para os ambientes de trabalho, o desenvolvimento da resiliência para que as pessoas alcancem alta performance naquilo que fazem e para que as pessoas cada vez mais saibam trabalhar em equipe, porque esse é um desafio organizacional a despeito de tamanho da organização. Então, esse é o caminho que eu tenho trilhado e hoje eu posso dizer de maneira orgulhosa de que a resiliência passou a ser minha filosofia de vida. Eu faço diferença positiva na vida das pessoas, levando-as a colocar o nome delas na agenda delas, e saberem que sim, não há determinismo. Não importa a tua origem, não importa o teu credo, não importa o teu momento de vida, tu és capaz de transcender. Agora, exige algo fundamental, que é o querer de maneira genuína e o senso de entrega. Sem esses dois, não rola. Normalmente, Débora, a gente vê pessoas que são muito sonhadoras, que têm grandes ambições, mas que não pagam o preço. A resiliência deixa claro isso. Sem dor, sem desafio, não há processo de mudança. E até nesse caminho, eu estou agora, em plena pandemia, escrevendo o meu livro, que o título vai ser Mudança, uma porta que só se abre por dentro. Eu acho que aqui no Brasil a gente quer muito que todo mundo mude, mas a mudança só vai acontecer se eu me permitir e se eu quiser. Todo mundo pode querer. Se eu não tiver afim, não vai rolar. Então é esse escopo que eu trabalho e vivo disso e muito feliz com isso. Jô, dá para sentir a tua verdade no tom da tua voz. Ai, que bom. Fico feliz. Muito inspiradora a tua história. Bom, estamos aqui vivendo esse momento, né, de pandemia.